Amém? Deus tem uma palavra nessa noite. Eu creio que Deus vai falar conosco através dessa palavra, uma palavra abençoada que Deus revelou. Amém? Que o Senhor, o nosso Deus. E eu tenho uma novidade muito importante para você. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem do dia que o nosso querido irmão Nelson e a nossa querida irmã Salete pediram para que nós fôssemos orar pelo nosso irmão Amauri, que estava com câncer. Amém? Eu quero dizer para você, amados, que quando a gente ora, a gente pede para que o Senhor entre com providência para que haja a salvação de almas. Amém? E nós oramos. Eu me lembro muito bem que naquele dia nós oramos e pedimos para que o Senhor venha a entrar com providência, para que haja cura, restauração, mas para que haja salvação de almas. E eu tenho uma notícia muito boa que a nossa querida irmã Isabel falou para mim aqui agora, que o Amauri, ele aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É um momento, amados, de nós nos alegrarmos, amados. Amém? A doença veio, infelizmente, né? Mas uma coisa é certa, ele é um filho do Deus. Então agora, tudo ficou na mão de Deus. Deus vai curar, restaurar, Deus vai transformar. Amém? E se ele se for, ele está nos braços do Pai. Que é muito importante aquilo que você fez um dia, há uns anos atrás você fez isso. Amém? Então, glória a Deus e aleluia pela vida do nosso querido irmão Amauri, em nome do Senhor Jesus. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Glória a Deus. Quero trazer essa palavra breve, mas quero orar juntamente com você. Que diz assim, Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Até aí. Pai, é no teu nome, Jesus. É muito gratificante, Senhor, estar aqui ministrando a tua palavra nessa noite. Mais um dia, Pai, abençoado. Mais um dia, Pai, que nós declaramos os céus abertos nesse local, Pai. E eu peço, Pai, os nossos ouvidos espirituais, que nós vamos ouvir a tua palavra. Fica conosco, nos abençoa. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Essas notícias, amado, me deixam muito feliz, sabia? Me deixa alegre mesmo, sabendo que mais um irmão está juntamente com o Senhor, o nosso Deus. Amém? Eu li aqui para você Romanos 12:12. Amém? Eu quero trazer essa palavra para você, mas é como eu falei na oração. Primeiramente, nós vamos declarar, os céus abertos sobre esse local, sobre a sua vida, sobre a tua casa, e que o Senhor, o nosso Deus, Ele possa direcionar e que Ele possa também falar conosco aqui nessa noite. Olha só, quando os problemas, na verdade, eles surgem um após outro, nós podemos sentir, muitas vezes, a vontade de desistir. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você já passou por essa situação ou está passando? Amados, todos nós passamos situações difíceis, Mas nós precisamos ser perseverantes na palavra do Senhor. Não adianta, muitas vezes, nós termos vários anos de conversão, e situações que estão vindo nesse mundo, infelizmente, a gente está vendo tantas coisas acontecerem, mas que nós não sejamos enganados pelo diabo. Que nós não sejamos enganados, que qualquer problema que tiver, a primeira coisa que acontece é a desistência, é não querer saber mais de Cristo, é não querer saber mais de igreja, é não querer seguir ao Senhor, não é verdade?
Amados, o problema ele pode vir com certeza, para todos nós os problemas vêm, mas tenha certeza de uma coisa: nós temos Cristo, nós temos Jesus, aquele que está do nosso lado 24 horas, amém? Mas nós precisamos o quê? Sermos perseverantes, né? Precisamos e muito ser perseverantes na oração, precisamos dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor. E não é qualquer tipinho de oração, não. É oração fervorosa. É oração que você convoca o Senhor a estar na tua casa, no teu quarto, na sala, no banheiro, em qualquer lugar. É ali que o Senhor quer falar contigo. E é isso que nós precisamos fazer, né? Às vezes nós estamos fazendo oração de boca aberta. Não é isso não. Deus não quer esse tipo de oração. Deus quer que nós sejamos perseverantes, porque Ele peleja pelas nossas vidas, né? Não foi de graça, não, que o Senhor, o nosso Deus, entregou o seu único filho, não. Pelo contrário, foi sangue, amados, foi sofrimento. E nós como cristãos, o mínimo que nós podemos fazer, amados, é adorar, é glorificar, é exaltar, é o nome do Senhor. Amém? Eu creio que na quinta-feira, quando nós estivemos aqui orando, né, a palavra que a pastora Silvane trouxe, uma palavra abençoada, não esqueça, Jeremias 33, 3, é isso, né? 33, 3, né? A hora que você estiver assim meio cabisbaixa, meio precisando de algo do Senhor, se lembra desse versículo, Jeremias 33, 3, vai lá, dobra o teu joelho, vai no teu quarto. É isso que o Senhor espera de mim e de você. E não é qualquer coisinha que queremos desistir de tudo. Amados, eu tenho visto pessoas desistir de tantas coisas, mas a primeira coisa é a igreja. A primeira coisa que a pessoa faz é a igreja. Não quero saber de igreja. E não é assim. Amém? Deus está falando nessa noite aos nossos corações. E olha só, sentimos que a nossa força, muitas e muitas vezes, ela está o quê? Ela está diminuindo. E que não adianta continuar lutando. Eu quero dizer para você, é mentira do diabo isso. É mentira do diabo, amados. Deus, Ele quer te ver firme, forte. Ele quer te fortalecer nos momentos difíceis, nos momentos que nós precisamos dele. Amém? Não esqueça disso. Amém? Amém. Olha só. Não adianta continuar lutando. Ou seja, já foi, amados, tão difícil nós chegarmos aqui. Não é verdade? Já foi tão difícil nós chegarmos aonde nós estamos. Quantos anos de conversão você tem? Quantos anos que você está lutando? Quantos anos que você está na presença do Pai? E muitas vezes, por qualquer coisinha, acabamos desistindo. Engano do diabo, é isso que o diabo quer. O diabo quer que nós venhamos a desistir. Por quê? Porque em breve Jesus vai voltar e Ele será desmascarado mais uma vez. Então eu quero que você entenda isso. Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele não entregou o seu único filho para morrer numa cruz, para que qualquer motivo, desistência. Desiste de família, desiste de pai, de mãe, de filho, tudo. Não, amados. Deus quer que nós tenhamos um foco. Esse foco é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Entretanto, nesses momentos, nós devemos nos lembrar. Isso que eu quero falar para você. Entretanto, nesses momentos, nós devemos o quê? Nos lembrar que servimos ao Deus. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que tem guardado as nossas vidas, que tem olhado para as nossas vidas, que tem se feito presente nas nossas vidas. Amados, quantas pessoas que você ora durante o dia? Por pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. Os nossos pais, nossos filhos, nossas mães, irmão, irmã, nós oramos, nós clamamos ao Senhor. É isso que Deus quer. Não é simplesmente, Senhor, me abençoe, me abençoe. E o teu irmão? O teu irmão precisa também de oração. Todos nós precisamos de oração. Nós estamos vivendo um momento, amados, que a oração é o foco, a oração é o ponto-chave. É falar com Deus, é se conectar com o Pai nessas 24 horas que a gente tem durante o dia.
Amém? A oração transforma a vida de um cristão. A oração, ela transforma a vida de uma pessoa. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O Todo-Poderoso que sempre trabalha ao nosso favor e cuja vontade é sempre boa para aqueles que o amam. Ou seja, o nosso alvo, o centro de tudo da nossa vida é o Senhor Jesus. Ou seja, o nosso inimigo, ele não quer isso para a nossa vida. Pelo contrário, ele quer que a gente venha desistir, ele quer que a gente venha a recuar, ele quer que a gente diminua as nossas forças. Eu profetizo sobre a tua vida um renovo espiritual na tua vida. Amém? Que você, através dessa pequena palavra que eu estou dando nessa noite, que o teu renovo espiritual, ele venha de uma maneira que você venha a sentir o poder do Senhor sobre a tua vida. Amém? Não desista, não recua, porque o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. Talvez você precise de algo de Deus nessa noite. Eu preciso. Amém? Todos nós precisamos algo de Deus aqui. Amém? Senão nós seríamos mais do que perfeitos. Amém? O único perfeito que nós tínhamos nesse mundo era o Senhor Jesus. E mesmo assim foi crucificado, morto e sepultado. Mas a nossa alegria, que ao terceiro dia ele ressurgiu. Amém? Ele ressuscitou dos mortos e ele está no nosso meio, pelejando pelas nossas vidas. Amados, você sabe quantos anos já faz isso? Há mais de 2000 anos atrás, né? Que Jesus foi crucificado, foi condenado. Mas há mais de 2000 anos atrás, que nós como cristãos estamos falando o nome dele todos os dias. Todos os dias nós estamos dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, tu é o meu amado. Jesus, a gente vive falando isso. Eu, pelo menos, eu vivo falando isso. Dentro da minha casa, onde eu vou, dirigindo: Senhor Jesus, tu é o meu amado. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Porque eu sei da onde ele nos tirou. Eu não sei da onde ele te tirou, mas eu sei da onde ele me tirou. Amém? Talvez o pastor não estaria nem vivo mais, amados. Mas hoje não. Hoje eu posso glorificar o nome dele. Hoje eu posso agradecer somente a ele, porque foi ele que restaurou a minha vida. Foi ele que declarou que através da sua morte, através do seu sangue, que eu fosse purificado de todos os seus pecados. E a graça do Senhor, né? De saber que eu aceitei ele como seu único e suficiente Salvador. Foi ele que me aceitou. Mas eu declarei no mundo espiritual que ele é o meu Salvador. E eu declaro isso todos os dias na minha vida, que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Olha só. Em vez de jogarmos a toalha, que é o que o nosso inimigo deseja, nesse versículo nós podemos ter 3 situações que podemos fazer quando chegarem os tempos difíceis, e com certeza seremos capazes de perseverar com a ajuda do Senhor. Ou seja, vai chegar momentos mais difíceis, nós sabemos disso. Vai chegar momentos que o cinto vai apertar cada vez mais, amados. Por isso que nós temos que nos agarrar ao Senhor a cada dia, pedir o discernimento, né, de tantas coisas que acontecem, pedir para que Deus todos os dias olhe para as nossas vidas de uma maneira especial, de uma maneira espiritual, para que Ele olhe sobre a nossa vida. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não vai adiantar nada, né, o que o Senhor Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, para que a gente venha desistir. Não, pelo contrário, chegamos aqui e vamos permanecer, amados. Eu creio, você vai permanecer firme, amém? Vem a luta, vem a dificuldade, vem a tribulação, muitas vezes mantém, mas Deus está no controle de todas as coisas. Só que não podemos ficar de braços cruzados. Não adianta. Nós precisamos declarar para o Pai que nós somos valentes. Que nós somos valentes. É isso que nós precisamos fazer. Não vai adiantar a situação vir e você se acuar. Acabou tudo. Não, pelo contrário. Se a situação veio,
é porque Deus quer nos levantar. É porque Deus tem uma solução. Tenha certeza disso. E Deus tem solução para tudo, amados. Só não tem solução para a morte. Para Jesus teve, mas para nós não tem. A hora que nós morrer, acabou e pronto, né? E é esperar. É esperar. Oi? Acabou aqui. Acabou aqui, lógico, né? Mas o que nós temos pela frente, meu Deus, vai ser bênção. Amém? Amados, não sei se você... Não sei porque que eu vou falar isso, mas é uma realidade. Quando nós éramos mais jovens, quando nós estávamos juntamente com nossos pais, com a nossa mãe, eu estou falando de mim, tá? Que medo que meu pai e minha mãe morressem, que meus irmãos morressem. Hoje, amados, eu posso dizer para vocês, saber que pai, mãe, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Não é um motivo de se alegrar, mas é um motivo que eu quero. Eu quero morrer em Cristo Jesus, né? Meu pai e minha mãe morreram em Cristo Jesus, mesmo durante muitos anos não querendo, mas aceitaram o Senhor Jesus, né? A palavra diz que foi no último dia, mas aceitaram. Então, eu me alegro nisso. Então, tenha certeza que Deus está com você e Deus, Ele te ama. Amém? Então, 3 situações, olha só. A primeira delas diz assim: alegre-se na esperança. Glória a Deus. Então, vamos lá. Em vez de ceder ao desespero, nós devemos lembrar da esperança eterna que temos em Jesus. Ou seja, Jesus creu. Não. Nós devemos lembrar da esperança eterna que temos em Jesus. Essa é a nossa esperança. Amém? Se você tem a esperança em Cristo Jesus, que quando nós partimos, nós temos a certeza que nós estamos na presença do Pai, é para nós nos alegrar. Essa é uma esperança que nós temos que ter. Nós temos que ter a certeza, né? Não adianta você perguntar para um cristão, você crê em Jesus? Eu creio. Mas você crê na tua salvação? Não sei. Não. Você precisa crer na sua salvação. Não vai adiantar crer em Jesus e não crer na tua salvação, porque deve ter alguma coisa de errado. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, está batendo na porta, e eu creio que em breve Jesus vai voltar. Quantas vezes eu falei isso? Várias vezes. Mas é isso que nós precisamos pregar, que a volta de Jesus, ela é verdadeira, ela não é um conto de fada, não. É uma verdade que precisamos pregar a vinda de Jesus. E eu creio que em breve Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, hein? Amém? Ou seja, todos os nossos problemas que nós enfrentamos hoje, todos os problemas que enfrentamos hoje, amados, amanhã talvez não precisamos mais, mas precisamos enfrentar. Tantos problemas que acontecem na nossa vida, não adianta nós acharmos que o problema vamos ter que levar com a barriga, isso não. Tem que chegar um momento que o problema tem que acabar. Se o problema está te afetando, se o problema está te incomodando, lute contra ele. Abra o teu coração, fale o que tem que ser falado, e eu creio que Deus vai entrar com providência naquilo que você precisa. Pastor, mas é difícil. Difícil, amado. Difícil foi o que Jesus fez por mim. Foi difícil o que Jesus fez por você, de ter carregado aquela cruz pesada lá, ter apanhado, ter sido açoitado. Isso é que foi difícil. Então nós temos a gratidão, irmão, de saber que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. E quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos e não vemos Cristo lá, porque ele já se foi, ele está no nosso meio. Amém? O Senhor Jesus, ele morreu numa cruz, mas ele não está numa cruz como muitas pessoas acham que ele está. Não, ele ressuscitou e ele está aqui nessa noite e ele quer te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eles serão aqui. Eu coloquei aqui, mas eu não estou entendendo, mas eu vou entender. Todos os problemas que enfrentamos hoje, na nossa mente, outros pensamentos, olha só, é isso mesmo,
acabarão, mas você precisa crer. Sabe aqueles pensamentos que a gente tem muitas vezes, que acha que, às vezes até machuca esses pensamentos? Amados, eles vão ter que acabar na tua vida, eles vão ter que acabar na minha vida. Pensamentos negativos, pensamentos de desistência, pensamentos de retroceder, Deus vai fazer com que você seja uma pessoa ativa, uma pessoa que olhe para o Senhor, olhe para a frente. Precisamos fazer isso. Ou seja, eles serão um pequeno testemunho da nossa vida. Por quê, pastor? Olha só, porque a nossa esperança eterna está em Jesus, que conquistou para nós a salvação da alma e a certeza para sempre. Ou seja, foi sacramentado, amados. Foi sacramentado há mais de 2000 anos atrás sobre a nossa salvação. Você consegue entender a grandiosidade que Jesus fez? O amor que Jesus teve pelas nossas vidas? Eu creio, já falei isso aqui, que eu creio que muitas vezes quando Jesus estava indo para o Calvário, estava indo para a crucificação, Ele olhou, Ele viu Ele viu você. Eu creio nisso. No mundo espiritual eu creio que Ele viu o Sérgio, viu o Silvânio, viu nós todos aqui. Mas Ele desistiu? Não, Ele não desistiu. Ele continuou firme, buscando a salvação para o mundo, né? E hoje a gente vê tantas pessoas ingratas mesmo, sabendo que nós temos um Rei, que nós temos um Jesus, temos alguém que morreu pelas nossas vidas e não querem saber, ou seja, querem viver as suas vidas de qualquer jeito, do jeito como manda, né? E não é desse jeito. Muitas vezes, amados, eu vejo aqui pregações aqui que às vezes tocam no nosso coração, tipo assim, não quer Jesus. Isso machuca, gente, isso me machuca, verdade, tenha certeza disso. Eu olho para pessoas, né? Pessoas que já estiveram conosco, pessoas que desistiram do caminho do Senhor, e isso me entristece, porque eu sei que um dia eles estavam na presença do Pai, mas infelizmente o inimigo tirou eles da presença do Pai. E eu e você, amados, nós como cristãos, como ativos na obra de Deus, nós precisamos buscar, resgatar essas pessoas. Não deixe essas pessoas se perderem de uma vez. Convide aí numa igreja. Olha o nosso irmão Amauri, de uma situação que houve de doença, né? Olha o que Jesus fez. Ele aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essas pessoas que já estavam na presença do Pai, voltaram para o mundo. Esse é o nosso compromisso de falar novamente de Jesus para essas pessoas, trazer, resgatar. Jesus falou na sua palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem outro caminho, amados. Amém? Essas pessoas que pegaram outro rumo, outro caminho, amados, se você tiver a oportunidade de falar do amor, se você puder resgatar, a Bíblia diz, eu não sei aonde, mas há uma festa muito maior, aquele que já era, que retornou. É igual o filho pródigo, né? O filho pródigo, olha a alegria de um pai, sabendo que tinha um irmão que não estava contente, mas a alegria de um pai de saber que um filho dele retornou. Essa é a alegria de um pastor também, amados. Essa é a minha alegria, de saber que a pessoa vem buscar a presença do Pai. E a alegria maior, sabe o que é? É saber que nós estamos orando, clamando. A nossa alegria é saber que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que está vivo, que está aqui no nosso meio, porque nós declaramos essa noite os céus abertos, amém? Nós declaramos que o Senhor está aqui nessa noite. Então, que você seja renovado, que o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, possa dar um chacoalhão, né? Que nós não venhamos a nos acomodar, né? A trazer pessoas para a igreja. Não estou dizendo que você não faça isso, eu sei que você faz, eu faço isso, eu convido pessoas, mas as pessoas não querem. Mas um dia a sementinha, né? A semente, ela vai germinar uma hora, tenha certeza, ela vai germinar, amém? E essa é a alegria, não é verdade? Então eu quero dizer para você, nós podemos nos alegrar na esperança
da nossa salvação, mesmo em meio às dificuldades da vida. Falei até agora, dificuldades. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós precisamos de um refrigério do Pai. Todos nós falemos ali, regozijai-vos no Senhor. Amém? Regozijai-vos no Senhor. Coloque a tua fé no Pai. O Pai, Ele é bom, Ele é amoroso e Ele tem nos abençoado. E o segundo suporte é o sofrimento. Olha só, é verdade que ninguém gosta de sofrer, mas, como eu falei anteriormente, ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Quem é que gosta de sofrer aqui? Ninguém gosta de sofrer, mas nós sabemos que alguém sofreu por mim e por você. Esse é o nosso olhar espiritual, amados. É isso que nós precisamos entender, que alguém sofreu por mim e sofreu por você. Não é verdade? A Silvane sofreu por mim? Não. A Silvane não. Quem é que sofreu por mim? Foi Jesus. Jesus é que sofreu por mim, né? Nós oramos as situações difíceis que muitas vezes passamos, mas a nossa alegria é de saber que alguém sabia que ia sofrer, sofrimento grande. Jesus sabia do seu sofrimento, mas ele não desistiu, ele permaneceu. E é isso que eu quero que você faça. Amém? Não é no momento bom que a gente só se alegra, que a gente faz festa, faz isso. Não, amados. É nos momentos de dificuldade que nós temos que ver que Deus, Ele olha para nós e diz: ei, tem solução, existe solução. Todas as soluções podem ser solucionadas. O impossível de Deus, amados, recorrer ao impossível, porque Deus é o Deus do impossível. Pastor, mas está difícil, manter está difícil, mas Deus vai prover sobre a tua vida. Deus vai fazer um reboliço, Deus vai mudar. Você tem que crer, amados. Nós estamos vivendo um momento de marasmo espiritual, e não é isso que Deus quer. É um momento de nós arregaçarmos as nossas mangas, e aqui é fazer a obra de Deus. Nós precisamos. Às vezes nós estamos tão acuados. Tudo isso é o inimigo falando aos nossos ouvidos: ei, não vai dar certo, olha o culto, olha isso, aquilo. Não, amados. Nós precisamos nos levantar como Davi se levantou. É isso. Davi olhou para aquele gigante e disse, e tinha certeza que ia vencer o gigante, mas os outros que estavam achavam que o gigante ia moer Davi. Não é verdade? Você conhece a história. E olha o que aconteceu. Davi derrotou o gigante. E eu aprendi essa semana que eram 4 gigantes ou 5? Por que Davi, olha só, por que Davi pegou 5 pedras? Por quê? Ele matou, mas tinha 4 ainda. Ele não precisou matar os 4. Se mandaram. Vocês conseguem entender a história? Por que 5 pedras? Muitas vezes a gente diz: para que se era só 1? Não, eram 5 gigantes. 5 gigantes. Quantos gigantes que nós temos que matar todos os dias? Quantos leões que nós temos? Não é verdade? Então pense nisso. Nós estamos num momento, amados, de nos conscientizar que o verdadeiro caminho é o Senhor Jesus, mesmo na dificuldade. Amém? Amém. Presbítero Carlos, vocês estão comigo? Amém. Então tá. Então não esqueça que o segundo suporte é o sofrimento. Ou seja, é verdade que ninguém gosta de sofrer. Amém? Vamos lá. Mas se permanecermos firmes no Senhor, olha só, se nós permanecermos firmes no Senhor, Ele nos dará forças para perseverar em tempos de dor. Ou seja, todos nós teremos aflições. Abra a tua Bíblia em João 16:3. Amém, irmã Elza? João, abra lá.
Aqui, onde está? João. Olha o que Deus está falando nessa noite para nós aqui. João 16, 33. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? É João 16, 33. É isso, né? É isso, né? Eu estou certo aqui, João 16, 33. Ah, tá certo. Diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra, amados. Nós temos aflições todos os dias da nossa vida. Deus não fala, Jesus não falou que seria um mar de rosa, não. Que nós teríamos aflições, que nós teríamos o nosso inimigo. Então a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz, né? Teremos aflições, não teremos só coisa boa, não. Teremos coisas boas, mas aflições, elas vão vir. Então creia que o Senhor está nesse lugar. Como humanos, olha só, como humanos, nós sentimos como humanos, sentimos dores, sentimos tristezas, mas não precisamos ficar angustiados ou deprimidos, porque cada vez que nós nos voltamos para o Senhor, Ele nos dá forças para continuar. Amém. Ou seja, Ele quer que o quê? Ele quer que nós continuamos. Falamos tanto sobre isso, né? Nossa irmã Elza também falou sobre isso. Nós precisamos continuar, mas eu estou encerrando. Nós precisamos continuar para buscar a presença do Pai. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, né? Mas nós sabemos que um dia Ele vai voltar. Então, prepare o teu coração, prepare a tua vida, prepare os teus familiares, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os nossos inimigos, muitas vezes, são os nossos próprios familiares. Mas a gente tem que lutar contra isso. Nós precisamos ter discernimento em relação a isso, né? A gente tanto ora, tanto busca, né? Tanto choro, tanta lágrima, tanto sofrimento, tanto dobrar os joelhos. Mas é isso que Jesus quer de nós. É isso que Deus quer de mim e da tua vida, para que nós possamos continuar a buscar a presença do Senhor. Amados, a terceira, esse é o principal, seja constante na oração. Ou seja, é essencial conversar com Deus. Temos que expressar o que sentimos e também reservar um tempo para ouvir a voz de Deus e termos novas revelações. Glória a Deus. Como é que está a tua oração? Como é que está a tua oração? Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem clamado ao Senhor? Amado, se você não buscar o Senhor, como é que o Senhor vai poder te ajudar? Se você não colocar os teus problemas para o Senhor, como é que o Senhor vai ajudar você? Amém? O pastor está aqui para orar por você. O pastor aqui está para orar. A pastora está aqui para orar por vocês. Com certeza. Mas o teu particular é muito importante com o Senhor, né? Não viva da oração dos outros. Ore você também. Ore por você. Coloque a sua mão na tua cabeça mesmo. Amém? A oração é fundamental na vida de um cristão. Amados, quinta-feira aqui, né? Quinta-feira muitas pessoas não vêm, mas é maravilhoso quando você vem aqui e nós estamos aqui clamando. Nós estamos orando por pessoas que não vieram no culto, mas nós oramos, nós buscamos a presença do Pai. Nós queremos que Deus faça um reboliço na tua vida. Nós queremos que Deus faça o melhor na tua vida.
que Ele entre com providência naquilo, o mais oculto, aquilo que você tem lá dentro do teu coração, que só você sabe, mas Deus sabe também. Mas você quer resolver esse problema? Não. Então arranque isso, arranque do teu coração. Amém? O pecado, amados, nos afasta da presença do Pai. Todos nós sabemos disso. Isso é uma das primeiras coisas. O pecado nos afasta da presença do Pai. Amém? Então, quero falar novamente para você. É essencial que eu e você possamos conversar com Deus. Temos que expressar o que nós sentimos e também reservar o que, pastor? Um tempo para ouvir a voz de Deus e termos novas revelações. Amados, revelação de Deus. Quantas coisas Deus tem revelado ao nosso coração. Quantas coisas que Deus tem revelado. Quantas coisas que Deus tem revelado para que nós possamos trazer para a igreja. A palavra de Deus, amados. Não é enfeite, não, pelo contrário, é a palavra de Deus. Deus revela alguma coisa, nós estamos aqui buscando a presença do Pai, para que a igreja venha a entender o que Deus quer. Amém? Olha, depois que nós aprendemos sobre o calendário bíblico, eu particularmente, amados, eu não tenho mais, eu tenho necessidades, eu tenho defeitos, eu tenho muita coisa que eu preciso aprender ainda, mas só o motivo de eu saber que eu estou vivendo no calendário de Deus, né? Isso para mim, amados, é maravilhoso, é saber que eu estou vivendo no caminho onde Deus falou, ó, esse é o caminho certo, não é aquele outro caminho, não, esse caminho aqui, ó, e eu me alegro nisso, e eu gostaria que você também se alegrasse. Ou seja, quando nós oramos, nós entregamos todos os nossos fardos a Deus. Por quê, pastor? Porque sabemos que Ele tem a solução perfeita. Você crê? Então diga, Pai, eu creio na Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Ou seja, a oração, amados, ela fortalece a nossa confiança em Deus. E é em seus planos, e seus planos são perfeitos para nós. Olha só um segredo. Pense nas coisas que parecem difíceis agora. É isso mesmo. Pense numa coisa difícil que você está pensando. Algo que não vai acontecer. Pense em algo difícil. Escute. Olha só. Entregue essas impossibilidades ao Senhor e escolha permanecer firme na fé. Fé, amados, tão pequenininha a palavra, mas se hoje nós não tivermos fé como cristão, as coisas ficam difíceis. Duas coisas, você tem que crer e você tem que ter fé. Você tem que ter fé, mas você precisa crer, e nós precisamos crer um pouco mais. Amém? Eu sei que você tem buscado. Nós temos um povo aqui abençoado, amados. Nós somos um celeiro de alma, nós somos um povo que nós amamos fazer oração, que nós oramos, que nós clamamos. A gente está aqui, faz 9 anos que nós estamos aqui, ó. Faz 9 anos que toda a vida sempre tem pessoas para orar nesse local. E isso alegra o meu coração. E isso alegra o coração de Deus. Deus se alegra, tenha certeza disso. Quando você sai lá na quinta-feira, né? Muitas vezes meio da semana já meio cansada, né? Mas muitas vezes quando você vem aqui, Deus ele te fortalece, Ele traz algo para você de novo, para que você tenha um final de semana abençoado. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar naquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Entenda isso. Amém? Entenda isso. Eu posso dizer para vocês, amados, que eu tenho uma fé gigante. Eu creio em nome do Senhor Jesus, né? Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Depois que eu conheci Jesus, que Jesus me aceitou, agora sai da frente, Satanás. É isso que eu digo. Sai da frente. É isso que nós temos que fazer. Amados, quando você está lá na tua casa, meio amargurado, meio triste, ei, faça uma coisa como eu já fiz lá em casa. A porta está fechada? Tá. A porta está aberta? Vai lá e fecha a porta. Se esse demônio estiver lá dentro da tua casa, abre a porta e manda ele embora. Manda ele embora, você tem autoridade para isso. Ou você quer que o diabo fique dentro da tua casa? Não é? Eu não quero isso para a minha vida. É isso que eu faço. Às vezes, ou vocês acham que nós vivemos num mar de rosa? Amados, nós vivemos
uma luta constante espiritualmente. Nós temos pessoas para orar, pessoas que realmente não é fácil, mas nós oramos, nós clamamos ao Senhor e nós declaramos, né, pastora? Nós abrimos a porta da nossa, aqui, ó, sai daqui. É isso que nós fizemos. E as coisas amenizam. As coisas amenizam. Você já fez isso? Ou não? Talvez você não tenha feito. Mas se você for um homem corajoso, uma mulher corajosa, faça isso. Faça isso para você ver a bonança que vai entrar dentro da tua casa. Você pode ter certeza disso. Eu aprendi muito isso com a minha pastora. A minha pastora orou muito por mim. E muitas vezes eu via ela dentro do banheiro. Eu não entendia isso. Mas eu entendi que ela queria lutar pelo casamento. Assim como eu também queria. Mas eu era muito ruim. A pastora Silvane me ensinou isso. E é isso que eu quero trazer para ele. É isso que eu quero ensinar a você. Amém? No teu casamento, teus filhos amados. Amado, você tem autoridade na tua vida. Você tem autoridade na tua vida. Então, faça isso. Faça isso. Tem alguma coisa errada dentro da tua casa? Seja o que for. Ore a Deus. Manda esse bicho embora. Manda o capeta embora da tua casa. E você vai ver. Você tem uma vida, você vai ter uma vida maravilhosa. Amém? Amém mesmo? Amém. Deus trabalha ao teu favor. Para encerrar, Deus, Ele trabalha ao teu favor e Ele vai te ajudar. Mas você precisa confiar. Amém? Você precisa confiar. Por quê, pastor? Porque lá no Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas. Amém. Não esqueça desse salmo, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, que é você, mas o Senhor o livra de todos. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Amém? Não te esqueça, amado. Você é uma preciosidade para o Senhor. Amém? Eu trouxe essa palavra nessa noite para que você entenda aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso. Deus está aqui, né? E todas as vezes nós vamos declarar, né? Os céus abertos. Declare isso lá dentro da tua casa. Declare os céus abertos dentro da tua casa. Faça essa oração. Seja valente. Davi foi valente. Seja um Davi da vida. Seja um Davi. Amém? Seja perseverante. Não esqueça, amados. Não esqueça que eu vou falar mais uma vez. Jesus está voltando. Nós sabemos disso. Então prepare a tua vida. Prepare o teu coração. E em breve Jesus vai voltar. Amém? Amém? Amém. Você está feliz nessa noite? Amém. Então eu declaro sobre a tua vida que nessa semana Deus vai te visitar. Aquilo que você mais precisa. Que o Senhor, o nosso Deus, venha a quebrantar o coração daqueles que estão ao seu lado. Porque o teu vai ser quebrantado. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido Espírito Santo de Deus, e Pai que está no alto dos céus. Pai, é diante da tua presença que mais uma vez, Pai, a tua palavra ela foi ministrada e nós cremos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós nos alegramos nessa noite através da tua palavra que foi ministrada. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua grande benevolência aqui nessa noite. Pai, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, Pai. Nós estamos alegres, felizes, Pai, porque permanecemos diante da tua presença. Sabemos, Pai, das aflições, sabemos, Pai, dos problemas, Pai, do dia a dia, mas nós podemos ter a certeza que o Senhor nos fortalece, que o Senhor sempre tem olhado para as nossas vidas, Pai. E nós declaramos, Pai, os céus abertos, Pai. Nós declaramos os céus abertos, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor, nosso Deus, venha curar, restaurar, que o Senhor venha transformar vidas aqui nessa noite, Pai. E que nós possamos, Pai,
nos alegrar na Tua presença. Tu és sempre bem-vindo, Pai, a estar no nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus, que Ele possa nos alegrar, mesmo nos momentos da dificuldade, mesmo nos momentos que muitas vezes achamos que não há solução. Eu quero dizer para você, amados, há solução. Ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, que sempre está nos olhando, que sempre está olhando para as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, a bênção, Pai, que venha repousar, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Aquele, Senhor, que precisa, Senhor, de algo, de um renovo do Senhor, que o Senhor venha falar com essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha mover, Senhor, o coração, Senhor, dos teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, as pessoas que também não puderam vir aqui nessa noite por algum motivo, Pai. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, Pai. Nós nos alegramos, Pai. Que em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, a tua presença seja real sobre a vida de cada um, Senhor. E nós determinamos e nós tomamos posse da palavra do Senhor, que o Senhor, o nosso Deus, levou sobre si, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, Pai, nós reivindicamos, Pai. Eu reivindico essa palavra, Senhor, sobre a minha vida, sobre a cura, sobre a restauração e também, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E eu vou perguntar: se Deus é por nós, quem